Os toltecas. Milhares de anos atrás, os toltecas eram conhecidos no sul do México como homens e mulheres de sabedoria. Antropólogos falam dos toltecas como uma nação ou raça, mas, na verdade, os toltecas eram cientistas e artistas que formavam uma sociedade para explorar e conservar a sabedoria espiritual e as práticas dos antigos. Encontrarão-se como mestres, nagual, e estudantes em Teotihuacan, a cidade antiga das pirâmides próxima à cidade do México, conhecida como lugar onde o homem se torna Deus. Ao longo dos milênios, os nagual foram forçados a esconder a sabedoria ancestral e a manter sua existência na obscuridade. As conquistas europeias, combinadas com o mau uso do poder pessoal por alguns poucos aprendizes, tornou necessário ocultar o conhecimento dos que não estavam preparados para usá-lo com sabedoria, ou que pretendiam usá-lo apenas para ganhos pessoais. Felizmente, a sabedoria esotérica tolteca estava incorporada e foi transmitida através de gerações de diferentes linhagens de nagual. Embora tenham permanecido envoltas em segredo por centenas de anos, as antigas profecias prediziam a vinda de uma era em que seria necessário retomar a sabedoria ao povo. Agora, Dom Miguel Ruiz é um nagual da linhagem dos Cavaleiros da Águia, foi indicado para compartilhar conosco os ensinamentos poderosos dos toltecas. A sabedoria dos toltecas se ergue da mesma unidade e é essencial de verdade de todas as tradições esotéricas ao redor do mundo. Embora não seja uma religião, honra todos os mestres espirituais que já ensinaram aqui na Terra. Envolver o espírito é descrita com maior precisão como forma de vida, caracterizada pela pronta acessibilidade da felicidade e do amor. Título original: De Furagre. Introdução. O espelho nevoado. 3.000 anos atrás, havia um ser humano, como eu e você, que vivia perto de uma cidade cercada de montanhas. O ser humano estudava para tornar-se xamã, para aprender a sabedoria de seus ancestrais, mas não concordava completamente com tudo aquilo que aprendia. Em seu coração sentia que existia algo mais. Um dia, enquanto dormia numa caverna, sonhou que viu o próprio corpo dormindo. Saiu da caverna numa noite de lua nova. O céu estava claro, e ele enxergou milhares de estrelas. Então algo aconteceu dentro dele que transformou sua vida para sempre. Olhou para suas mãos, sentiu seu corpo e escutou sua própria voz dizendo: "Sou feito de luz, sou feito de estrelas." Olhou novamente para as estrelas e percebeu que não eram as estrelas que criavam a luz, mas antes a luz que criava as estrelas. Tudo é feito de luz, acrescentou ele, e o espaço no meio não é vazio. E ele soube tudo que existe num ser vivo, e que a luz é a mensageira da vida, porque está viva e contém todas as informações. Então compreendeu que, embora fosse feito de estrelas, ele não era essas estrelas. Sou o que existe entre as estrelas. Pensou. Então chamou as estrelas de tonal e a luz entre as estrelas de nagual, e soube que o que criava harmonia e espaço entre os dois é a vida ou intenção. Sem a vida, o tonal e o nagual não poderiam existir. A vida é a força do absoluto, do supremo, do criador que cria tudo. Foi isso que ele descobriu. Tudo que existe é uma manifestação do ser que denominamos Deus. Tudo é Deus. E ele chegou à conclusão de que a percepção humana é apenas a luz que percebe a luz. Também viu que a matéria é um espelho. Tudo é um espelho que reflete a luz e cria imagens dessa luz, e o mundo da ilusão, o sonho, é apenas fumaça que não permite que enxerguemos quem realmente somos. O verdadeiro nós é puro amor, pura luz, disse ele. Essa compreensão mudou sua vida. Uma vez que ele soube quem realmente era, olhou ao redor para os outros seres humanos e para o restante da natureza e ficou surpreso com o que viu. Viu a ele mesmo em tudo, em cada ser humano, em cada animal, em cada árvore, na água, na chuva, nas nuvens, na terra. E viu que a vida misturava o tonal e o nagual de formas diferentes para criar bilhões de manifestações da vida. Naqueles poucos momentos ele compreendeu tudo. Ficou muito excitado, e seu coração encheu-se de paz. Mal podia esperar para contar ao seu povo o que descobrira. Mas não havia palavras para explicar. Tentou falar com os outros, mas eles não conseguiam entender. Eles perceberam que o homem havia mudado, que algo bonito se irradiava dos olhos e da voz dele. Repararam que ele não julgava mais as coisas e as pessoas. Ele não era mais como os outros. Ele entendia os outros muito bem, mas ninguém conseguia entendê-lo. Acreditavam que ele fosse a encarnação viva de Deus, e ele sorriu quando escutou isso e lhes disse: "É verdade. Sou Deus, mas vocês também são Deus. Somos o mesmo, vocês e eu. Somos imagens de luz. Somos Deus." Mesmo assim, as pessoas não entenderam. Havia descoberto que era um espelho para as outras pessoas, um espelho no qual podia observar a si mesmo. Todo mundo é um espelho, disse ele. Viu a si mesmo em todos, mas ninguém o viu como eles mesmos. Então compreendeu que todos estavam sonhando, mas sem consciência, sem saber o que realmente eram. Não podiam enxergá-lo como eles mesmos porque havia uma parede de nevoeiro entre os espelhos. E essa parede era construída pela interpretação das imagens de luz, o sonho dos seres humanos. Então ele percebeu que logo iria esquecer tudo que aprenderá. Queria lembrar-se de todas as visões que tivera. 14. Portanto, decidiu chamar a si mesmo de espelho nevoado, para que sempre soubesse que a matéria é um espelho e que a névoa do meio é o que nos impede de saber quem somos. Ele disse: "Sou o espelho nevoado, porque estou vendo a mim mesmo em todos vocês, mas nós não reconhecemos um ao outro por causa do nevoeiro entre nós. Esse nevoeiro é o sonho, e o espelho é você, o sonhador. Espelho nevoado, para que sempre soubesse que a matéria é um espelho e que a névoa do meio é o que nos impede de saber quem somos." Ele disse: "Sou o espelho nevoado, porque estou vendo a mim mesmo em todos vocês, mas nós não reconhecemos um ao outro por causa do nevoeiro entre nós. Esse nevoeiro é o sonho, e o espelho é você, o sonhador. É fácil viver com os olhos fechados, entendendo errado tudo que você vê." John Lennon. 16. Domesticação e o sonho do planeta. O que você está vendo e ouvindo neste momento não passa de um sonho. Você está sonhando neste momento. Está sonhando com o cérebro acordado. Sonhar é a principal função da mente, e os sonhos da mente duram 24 horas por dia. Sonhamos quando o cérebro está acordado e também sonhamos quando o cérebro está adormecido. A diferença é que quando o cérebro está acordado, existe uma moldura material que nos faz perceber as coisas de forma linear. Quando vamos dormir, não temos essa moldura, e o sonho possui a tendência de mudar constantemente. Os seres humanos não estão sonhando o tempo todo. Antes que nascêssemos, os que anteriormente a nós criaram um grande sonho externo que denominamos sonho da sociedade ou sonho do planeta. O sonho do planeta é um sonho coletivo de bilhões de sonhos pessoais menores, que juntos formam o sonho da família, o sonho da comunidade, o sonho de uma cidade, o sonho de um país e, finalmente, o sonho de toda a humanidade. O sonho do planeta inclui todas as regras da sociedade, suas crenças, suas leis, suas religiões, suas diferentes culturas e formas de ser, seus governantes, escolas, eventos sociais e feriados.
Nascemos com a capacidade de aprender como sonhar, e os seres humanos que viveram antes de nós nos ensinaram a sonhar da forma que a sociedade sonha, o sonho exterior adormecido. A diferença é que quando o cérebro está acordado, existe uma moldura material que nos faz perceber as coisas de forma linear. Quando vamos dormir, não temos essa moldura, e o sonho possui a tendência de mudar constantemente. O sonho exterior possui tantas regras que quando o novo ser humano nasce, captamos a atenção da criança e apresentamos as regras à mente dela. O sonho exterior usa papai e mamãe, as escolas e a religião para nos ensinar a sonhar. A atenção é a capacidade que possuímos de discriminar e nos focalizar apenas no que desejamos perceber. Podemos perceber milhões de coisas ao mesmo tempo, mas usando nossa atenção, podemos segurar qualquer delas no primeiro plano de nossa mente. Os adultos ao redor de nós capturam nossa atenção e colocaram informações em nossas mentes mediante a repetição. Essa é a forma pela qual aprendemos tudo o que sabemos. Utilizando nossa atenção, aprendemos uma realidade inteira, um sonho inteiro. Aprendemos como nos comportar em sociedade, em que acreditar e em que não acreditar, o que é bom e o que é mal, o que é bonito e o que é feio, o que é certo e o que é errado. Tudo já estava lá, todo esse conhecimento, todas as regras e conceitos sobre como comportar-se no mundo. Quando você estava na escola, sentava-se numa cadeira pequena e colocava sua atenção no que o professor estava ensinando. Quando você ia à igreja, colocava sua atenção naquilo que o padre ou pastor dizia. É a mesma dinâmica com pais e mães, irmãos e irmãs. Todos tentam capturar sua atenção. Aprendemos também a capturar as atenções de outros seres humanos e desenvolvemos certa necessidade de atenção que pode se tomar extremamente competitiva. As crianças competem para ter a atenção dos pais, dos professores, dos amigos. Olhe para mim. Veja o que estou fazendo. Ei, estou aqui. A necessidade de atenção se torna muito forte e continua pela vida adulta. O sonho exterior captura nossa atenção e nos ensina em que acreditar, começando com a linguagem que utilizamos. A linguagem é o código para o entendimento e a comunicação entre os seres humanos. Cada letra, cada palavra em cada linguagem é um acordo. Chamamos a isso de página de um livro. A palavra página é um acordo que entendemos. Uma vez que se compreenda o código, nossa atenção é capturada e a energia é transferida de uma pessoa para outra. Não foi sua escolha falar português. Você não escolheu sua religião e valores morais, eles já existiam antes de você nascer. Nunca tivemos a oportunidade de escolher em que acreditar ou não acreditar. Nunca escolhemos nem ao menos o menor desses acordos. Não escolhemos ao menos nosso próprio nome. Quando crianças, não tivemos oportunidade de escolher nossas crenças, mas concordamos com a informação que nos foi passada sobre o sonho do planeta por intermédio de outros seres humanos. A única maneira de armazenar informações é por acordo. O sonho exterior pode captar nossa atenção, mas se não concordarmos, não armazenamos essa informação. Assim que concordamos, acreditamos, e isso é chamado de fé. Ter fé é acreditar incondicionalmente. Foi assim que aprendemos quando crianças. Crianças acreditam em tudo que os adultos dizem. Concordamos com eles, e nossa fé é tão forte que o sistema de fé controla todo o nosso sonho de vida. Não escolhemos essas crenças e poderíamos nos ter rebelado contra elas, mas não tivemos força suficiente para realizar essa rebelião. O resultado é ceder às crenças com nosso consentimento. Chamam esse processo de domesticação de seres humanos. E por intermédio dessa domesticação aprendemos como viver e como sonhar. Na domesticação de seres humanos, a informação do sonho exterior é conduzida para o sonho interior, criando nosso sistema de crenças. Primeiro a criança aprende o nome das pessoas e das coisas. Mamãe, papai, leite e garrafa. Dia a dia, em casa, na escola, na igreja e na televisão, nos dizem como viver, que tipo de comportamento é aceitável. O sonho exterior nos ensina a ser um ser humano. Temos um conceito completo sobre o que é uma mulher e o que é um homem. Também aprendemos a julgar. Julgamos a nós mesmos, julgamos as outras pessoas, julgamos os vizinhos. As crianças são domesticadas da mesma forma que domesticamos um cão, um gato ou qualquer outro animal. Para ensinar um cachorro, precisamos punir e dar recompensas a ele. Treinamos nossos filhos, aos quais amamos tanto, da mesma forma que treinamos qualquer animal doméstico, com um sistema de castigos e recompensas. Dizem-nos, você é um bom menino, ou você é uma boa menina, quando fazemos o que mamãe e papai querem que a gente faça. Quando isso não acontece, somos meninos maus ou meninas más. Nas oportunidades em que fomos contra as regras, nos puniram. Quando agimos de acordo com elas, ganhamos uma recompensa. Fomos castigados muitas vezes por dia e recompensados muitas vezes por dia. Logo ficamos com receio de sofrer o castigo e também com receio de não ganharmos a recompensa. A recompensa é a atenção que conseguimos de nossos pais, ou de outras pessoas como irmãos, professores e amigos. Logo desenvolvemos necessidade de captar a atenção de outras pessoas para conseguir a recompensa. A recompensa provoca uma sensação boa, e continuamos fazendo o que os outros querem que a gente faça para obter a recompensa. Com medo de ser punidos e medo de não ganhar recompensa, começamos a fingir ser o que não somos apenas para agradar aos outros, só para ser suficientemente bons para outras pessoas. Tentamos agradar a mamãe e papai, tentamos agradar aos professores na escola, tentamos agradar à igreja, e com isso começamos a representar. Fingimos ser o que não somos porque temos medo de ser rejeitados. O medo de sermos rejeitados torna-se o medo de não sermos suficientemente bons. Mais tarde, acabamos por nos tornar alguém que não somos. Tornamos-nos cópias das crenças de mamãe, das crenças de papai, das crenças da sociedade e das crenças religiosas. Todas as nossas tendências normais são perdidas no processo da domesticação. E quando somos grandes o suficiente para que nossa mente compreenda, aprendemos a palavra não. Os adultos dizem não faça isso, não faça aquilo. Nós nos rebelamos e dizemos não. Rebelamo-nos. Porque estamos defendendo nossa liberdade e queremos ser nós mesmos, mas somos pouco, e os adultos são grandes e fortes. Depois de um certo tempo, ficamos com medo porque sabemos que todas as vezes em que fizermos algo errado, seremos castigados. A domesticação é tão forte que num ponto determinado de nossa vida não precisamos mais que ninguém nos domestique. Não precisamos da mamãe ou do papai, da escola ou da igreja para nos domesticar. Somos tão bem treinados que passamos a ser nosso próprio treinador. Somos um animal autodomesticado. Agora podemos domesticar a nós mesmos de acordo com a mesma crença no sistema que nos fornece RAM, usando as mesmas técnicas de punição e recompensa. Punimos a nós mesmos quando não seguimos as regras de acordo com nosso sistema de crenças. Recompensamos a nós mesmos quando somos bonzinhos ou boazinhas. O sistema de crenças é como o livro da lei que regula nossa mente. Sem questionar, o que estiver escrito no livro da lei é nossa verdade. Baseamos todos os nossos julgamentos segundo o livro da lei, mesmo que esses julgamentos e opiniões venham contra a nossa própria natureza. Mesmo leis morais como os 10 mandamentos são programadas em nossas mentes no processo de domesticação. Um a um, todos esses compromissos passam a constar no livro da lei, e esses compromissos regem nosso sonho.
Existe algo em nossa mente que julga tudo e a todos, incluindo o tempo, o cão, o gato, tudo. O juiz interno usa o que está escrito no livro da lei para julgar o que fazemos e o que não fazemos, o que pensamos e o que deixamos de pensar, mas tudo o que sentimos e deixamos de sentir. Tudo vive sob a tirania desse juiz. Todas as vezes que fazemos alguma coisa que vai contra o livro da lei, o juiz diz que somos culpados, que precisamos ser punidos e que deveríamos nos envergonhar. Isso acontece muitas vezes por dia, dia após dia, ao longo de todos os anos em que vivemos. Existe outra parte de nós que recebe os julgamentos, e essa parte chama-se a vítima. A vítima carrega a culpa, a responsabilidade e a vergonha. É a parte de nós que diz: coitado de mim, não sou bom o suficiente, não sou inteligente o suficiente, não sou atraente, não sou digno de amor, pobre de mim. O grande juiz concorda e diz: sim, você não é bom o suficiente. E tudo isso é baseado num sistema de crenças que não chegamos a escolher. Essas crenças são tão fortes que mesmo anos mais tarde, depois que fomos expostos a novos conceitos e tentamos tomar nossas próprias decisões, descobrimos que essas crenças ainda controlam nossas vidas. O que quer que vá contra o livro da lei irá fazer você experimentar uma sensação estranha no plexo solar, que é chamada medo. Quebrar as regras do livro da lei abre seus ferimentos emocionais, e sua reação cria veneno emocional. Porque tudo que está no livro da lei tem de ser verdade. Qualquer coisa que desafie aquilo em que você acredita irá produzir uma sensação de insegurança. Mesmo que o livro da lei esteja errado, ele faz com que você se sinta seguro. É por isso que precisamos de um bocado de coragem para desafiar nossas próprias crenças. Ainda que saibamos não haver escolhido nenhuma dessas crenças, também é verdade que terminamos por concordar com todas elas. A concordância é tão forte que mesmo que a gente entenda o conceito de que não são nossas verdades, sentimos a culpa e a vergonha que ocorrem se formos contra essas regras. Assim como o governo possui o livro de leis que regula o sonho da sociedade, o nosso sistema de crenças possui o livro da lei, que regulamenta nosso sonho pessoal. Todas essas leis existem em nossa mente, acreditamos nelas, e o juiz dentro de nós baseia tudo nessas regras. O juiz decreta e a vítima sofre a culpa e o castigo. Mas quem disse que existe justiça nesse sonho? A verdadeira justiça é pagar uma vez apenas por cada erro. A injustiça verdadeira é pagar mais de uma vez por cada erro. Quantas vezes pagamos por um erro? A resposta é milhares de vezes. O ser humano é o único animal na Terra que paga milhares de vezes pelo mesmo erro. O resto dos animais paga apenas uma vez pelo erro cometido. Não nós. Temos uma memória poderosa. Cometemos um erro, julgamos a nós mesmos, descobrimos que somos culpados e castigamos a nós mesmos. Se a justiça existe, então foi o suficiente. Não precisamos nos castigar outra vez. Mas cada vez que lembramos, julgamos a nós mesmos outra vez, nos declaramos culpados outra vez e punimos a nós mesmos outra vez e outra ainda. Se tivermos uma esposa ou marido, ela ou ele também ajudarão a lembrar de nosso erro, de forma que nos julgamos, condenamos e castigamos ainda outras vezes. É justo isso? Quantas vezes fazemos nosso cônjuge, nossos filhos e nossos pais pagarem pelo mesmo erro? A cada vez que lembramos um erro, culpamos a eles novamente e enviamos todo o veneno emocional produzido pela injustiça. Depois fazemos com que eles paguem outra vez pelo mesmo erro. Isso é justiça? O juiz na mente está errado porque o sistema de crenças, o livro da lei, está errado. Todo sonho é baseado em leis falsas. 95% das crenças que temos armazenadas em nossas mentes não passam de mentiras, e sofremos porque acreditamos nessas mentiras. No sonho do planeta, é normal que os seres humanos sofram, vivam com medo e criem dramas emocionais. O sonho exterior não é agradável. É um sonho violento, um sonho de medo, um sonho de guerra, um sonho de injustiça. O sonho pessoal dos seres humanos pode variar, mas de forma global, geralmente é um pesadelo. Se observarmos a sociedade humana, encontramos um lugar muito difícil de viver porque é regido pelo medo. Através do mudo, vemos os seres humanos a sofrer, sentir raiva, vingar-se, viciar-se e provocar violência nas ruas, gerando uma tremenda quantidade de injustiça. Pode existir em níveis diferentes em vários países ao redor do mundo, mas o medo controla nosso sonho exterior. Se compararmos o sonho da sociedade humana com a descrição do inferno fornecida por quase todas as religiões do mundo, descobrimos que são a mesma coisa. As religiões dizem que o inferno é um local de punição, de medo, dor e sofrimento, um lugar onde o fogo queima a gente. O fogo é gerado por emoções que vêm do medo. Sempre que sentimos raiva, ciúmes, inveja ou ódio, experimentamos um tipo de fogo queimando em nosso interior. Estamos vivendo um sonho do inferno. Se você considera o inferno um estado de espírito, então ele se encontra ao nosso redor. Os outros podem nos prevenir de que se não fizermos o que eles dizem que devemos fazer, iremos para o inferno. Mas notícias. Já estamos no inferno, incluindo as pessoas que nos dizem isso. Nenhum ser humano pode condenar o outro ao inferno porque já estamos nele. É verdade que outros podem nos colocar no inferno ainda mais profundo, mas apenas se nós permitimos que isso aconteça. Cada ser humano possui seu sonho pessoal, e assim como o sonho da sociedade, geralmente é regido pelo medo. Aprendemos a sonhar o inferno em nossa própria vida, em nosso sonho pessoal. Os mesmos medos se manifestam de formas diferentes para cada pessoa, claro, mas experimentamos a raiva, o ciúme, o ódio, a inveja e outras emoções negativas. Nosso sonho pessoal também pode se tornar um pesadelo constante, onde sofremos e vivemos em estado de medo. Porém, não temos necessidade de sonhar um pesadelo. É possível fabricar um sonho agradável. Toda a humanidade busca a verdade, a justiça e a beleza. Estamos numa busca eterna pela verdade porque apenas acreditamos nas mentiras que possuímos armazenadas na mente. Estamos procurando justiça porque no sistema de crenças que adotamos não existe justiça. Procuramos pela beleza porque não importa quão bela é uma pessoa, não acreditamos que essa pessoa tenha beleza. Continuamos procurando sem parar, quando tudo já está em nosso interior. Não existe verdade a encontrar. Sempre que voltamos nossas cabeças, o que vemos é a verdade, mas com os compromissos e crenças que temos na mente, não temos olhos para enxergar essa verdade. Não enxergamos a verdade porque somos cegos. O que nos cega são as crenças falsas que temos em nossas mentes. Temos a necessidade de estar certos e de tornar os outros errados. Confiamos no que acreditamos, e nossas crenças nos predispõem ao sofrimento. É como se vivêssemos no meio de um nevoeiro que não permite enxergar um palmo além do nariz. Vivemos num nevoeiro que nem ao menos é real. Esse nevoeiro é um sonho, seu sonho pessoal da vida, aquilo em que você acredita todos os conceitos que possui sobre quem você é, todos os compromissos que assumiu com os outros, com você mesmo e até com Deus. Toda a sua mente é um nevoeiro que os toltecas chamam de mitote. Sua mente é um sonho em que 1000 pessoas conversam ao mesmo tempo e ninguém entende o outro. Essa é a condição da mente humana, um grande mitote. E com esse grande mitote você não consegue enxergar o que realmente é. Na Índia, eles chamam mitote de Maya, o que significa ilusão. É a noção pessoal do eu sou. Tudo em que você acredita sobre si mesmo, sobre o mundo, todos os conceitos e programas que você tem na mente, todos formam um mitote. Não conseguimos ver quem realmente somos. Não conseguimos perceber que não somos livres.
Por isso, os seres humanos resistem à vida. Estar vivo é o maior medo que os homens possuem. A morte não é o medo que temos. Nosso maior medo é assumir o risco de estar vivo, o risco de estar vivo e expressar o que somos na realidade. Simplesmente sermos nós mesmos é o maior medo dos seres humanos. Aprendemos a viver nossa vida tentando satisfazer as exigências de outras pessoas. Aprendemos a viver pelos pontos de vista de outra pessoa, por causa do medo de não sermos aceitos e de não sermos bons o suficiente para outras pessoas. Durante o processo da domesticação, formamos uma imagem do que é a perfeição para tentarmos ser bons o suficiente. Criamos uma imagem de como devemos ser para sermos aceitos por todos. Especialmente tentamos agradar aos que nos amam, como mamãe e papai, irmãos e irmãs maiores, os sacerdotes e os professores. Tentando ser bons para eles, criamos uma imagem de perfeição, mas não nos encaixamos nessa imagem. Criamos essa imagem, mas essa imagem não é real. Nunca iremos ser perfeitos sob esse ponto de vista. Nunca. Não sendo perfeitos, rejeitamos a nós mesmos. E o nível de auto-rejeição depende de quão efetivos foram os adultos ao quebrar nossa integridade. Depois da domesticação, não se trata mais de sermos bons o suficiente para outras pessoas. Não podemos perdoar a nós mesmos por não sermos o que desejamos ser, ou melhor, o que acreditamos que desejamos ser. Não podemos perdoar a nós mesmos por não sermos perfeitos. Sabemos que não somos quem deveríamos ser e, portanto, nos sentimos falsos, frustrados e desonestos. Tentamos nos esconder de nós mesmos e fingimos ser quem não somos. O resultado é que nos sentimos autênticos e usamos máscaras sociais para evitar que os outros percebam isso. Temos medo de que alguém mais repare que não somos quem pretendemos ser. Julgamos igualmente os outros de acordo com nossa imagem de perfeição, e normalmente, eles não correspondem às nossas expectativas. Desonramos a nós mesmos só para agradar a outras pessoas. Chegamos a fazer mal ao nosso corpo físico apenas para ser aceitos pelos outros. Você vê adolescentes tomando drogas apenas para evitar serem rejeitados por outros adolescentes. Eles não sabem que o problema é não aceitar a si mesmos. Rejeitam a si mesmos porque não são o que fingem ser. Desejam ser de uma certa forma, mas não são, e por isso carregam a vergonha e a culpa. Os seres humanos punem a si mesmos interminavelmente por não serem quem acreditam que devem ser. Tornam-se autodestrutivos, e usam também outras pessoas para fazerem mal a si mesmos. Mas ninguém nos pode fazer mal com tanta eficiência quanto nós mesmos, e o juiz, a vítima e o sonho social são responsáveis por isso. É verdade, encontramos pessoas que dizem que o marido ou a esposa, mãe ou pai as fazem sofrer, mas você sabe que nos prejudicamos muito mais do que isso. A forma como julgamos a nós mesmos é o pior juiz que jamais existiu. Se cometermos um erro na frente de outras pessoas, tentamos negar o erro e encobrir tudo. Assim que ficamos sozinhos, entretanto, o juiz se torna forte, e a sensação de culpa assume proporções enormes. Sentimos-nos estúpidos ou maus ou indignos. Durante toda a sua vida ninguém fez você sofrer mais do que você mesmo. E o limite desse autossofrimento é exatamente o limite que você irá tolerar nos outros. Se alguém faz você sofrer um pouco mais do que você mesmo, provavelmente você se afastará dessa pessoa. Se alguém faz você sofrer menos do que você costuma fazer, você com certeza irá permanecer no relacionamento e tolera-lo infindavelmente. Se você se impõe sofrimentos grandes demais, pode até tolerar alguém que bate em você, humilha-o e o trata como sujeira. Por quê? Porque em seu sistema de crenças você diz: eu mereço. Essa pessoa está me fazendo um favor por estar comigo. Não sou digno de amor e respeito. Não sou bom o suficiente. Temos necessidade de ser aceitos e de ser amados por outros, mas não podemos aceitar e amar a nós mesmos. Quanto mais gostarmos de nós mesmos, menos iremos experimentar o autossofrimento. O autossofrimento vem da autorrejeição, e a autorrejeição vem de ter uma imagem sobre o que significa ser perfeito e não atingir nunca esse ideal. Nossa imagem de perfeição é o motivo pelo qual rejeitamos esse nós mesmos. É por isso que não aceitamos a nós mesmos da maneira que somos e não aceitamos os outros da forma que são. Prelúdio de um novo sonho. Existem centenas de compromissos que você firmou consigo mesmo, com as outras pessoas, com seu sonho de vida, com Deus, com a sociedade, com seus pais, com seu cônjuge, com seus filhos. Contudo, os compromissos mais importantes são os que você fez consigo mesmo. Nesses compromissos você diz a si mesmo quem você é, como se sente, no que acredita e como se comportar. O resultado é o que você chama de sua personalidade. Nesses compromissos você diz: isso é o que sou. Isso é aquilo em que eu acredito. Posso fazer certas coisas e outras coisas não. Essa é a realidade, aquela é a fantasia. Isso é possível, aquilo é impossível. Um único compromisso não representa tanto problema, porém temos muitos compromissos que nos fazem sofrer, que nos fazem fracassar na vida. Se você quer viver uma vida de alegria e realização, é preciso encontrar a coragem de quebrar esses compromissos baseados no medo e reclamar seu poder pessoal. Os compromissos que vêm do medo exigem que gastemos um bocado de energia, mas os compromissos que derivam do amor nos ajudam a conservar energia e ainda ganhar energia extra. Cada um de nós nasce com uma determinada quantidade de poder pessoal, que podemos reconstruir a cada dia depois que descansarmos. Infelizmente gastamos todo o nosso poder pessoal em primeiro lugar para criar esses compromissos, e depois para mantê-los. Nosso poder pessoal é dissipado por todos os compromissos que criamos, e o resultado é que nos sentimos sem poder. Temos poder suficiente para sobreviver a cada dia, porque a maior parte é usada para manter os compromissos que nos atrelam ao sonho do planeta. Como podemos mudar todo o sonho de nossa vida quando não temos poder para mudar nem sequer o menor compromisso? Se conseguirmos perceber que são os compromissos que nos regulam a vida, e não gostamos do sonho de nossa vida, precisamos alterar os compromissos. Quando finalmente estivermos prontos para mudar esses compromissos, existem 4 acordos poderosos que nos ajudarão a quebrar aqueles acordos que vêm do medo e drenam nossa energia. A cada vez que se quebra um acordo, todo o poder que você usou para criá-lo retoma você. Se você adotar esses quando novos acordos, eles irão criar poder pessoal suficiente para alterar todo o seu sistema antigo de compromissos. Você precisa de muita força de vontade para adotar os 4 compromissos, mas se você conseguir começar a viver sua vida com esses compromissos, a transformação em sua vida será impressionante. Você verá o inferno desaparecer perante seus olhos. Ao invés de viver um sonho de inferno, você estará criando um novo sonho, seu sonho pessoal do céu. Uau! Hiro, Helene, já vimos esse livro e ele choca cada vez que a gente lê. Eu já acho que é a terceira vez, então, que eu vou estar lendo esse livro. Isso é bem bacana. Primeiro ele começa falando da atenção, né? A atenção com a criança, que todo mundo quer domesticar,
Depois a criança aprende também a chamar a atenção do outro, mas todo mundo quer ter sua atenção. Fala sobre a não aceitação, sobre a domesticação, nós somos domesticados para viver em sociedade, adestrados aí, como diria, como se fossem animais mesmo. Aprendemos a não enxergar na verdade, porque somos cegos, essa é uma frase que eu anotei aqui. Aprendemos a não enxergar a verdade, que somos cegos, porque fomos aí... E o que nos deixa cegos? As crenças, né? As crenças que foram embutidas dentro de nós mesmos. E aqui ele fala sobre os 4 compromissos. Nós vamos começar a ler amanhã o primeiro compromisso, que é assumir o compromisso com você mesmo. Então, esse livro é muito bom mesmo. Tem bastante fichas aí, eu não consegui anotar todos. Alguém conseguiu? Quer trazer algo que bateu forte? Logo no comecinho, ele fala a respeito do princípio da correspondência, né? E do que é tudo que existe aqui no material existe no universo, tudo que está no alto está aqui. E outra coisa que eu anotei foi a questão desse treinamento, né? Desse adestramento que a gente sofre, que é o que o Luiz sempre coloca do elefante na correntinha, né? O elefante cresce achando que está preso, e mesmo que ele não esteja preso, ele vai continuar se comportando daquela forma, no mesmo lugar, porque acha que aquela correntinha no pé está limitando o movimento dele. E é assim que a gente cresce, né? Que a gente envelhece, achando que a gente está limitado ao que os outros mostraram que está certo. A verdade sempre é a verdade do outro, né? Acho que a gente tem que acreditar naquela verdade. E não é. A gente tem que aprender. Até porque não existe, né, e o que é a verdade, né? A nossa verdade, a verdade do outro. E, na verdade, isso que a Joyce trouxe, né, essas crenças, né, que nos são colocadas desde que a gente nasce, que ele estava falando, aí a crença baseada nos nossos pais, depois a gente vai para a sociedade, e o que a gente vive sempre? O medo, né? Então, o medo de não ser aceito, o medo, né, da não aprovação. E aí, o que acontece? A gente, muitas vezes, acaba demonstrando aquilo que a gente não é, né? E sim aquilo que os outros gostariam que a gente fosse. Mas quando a gente... Aquela história, quando a gente está com a gente mesmo, né? Aí não tem como mentir, né? A gente pode mentir para o outro, mas para a gente não tem como mentir. Então, é isso. E ela fala também a questão do amor próprio, né? Então, a partir do momento que a gente olha para a gente, que a gente se ama, a gente vai poder amar o outro, né? Porque como que a gente vai poder amar o outro se a gente não tem o amor próprio? Que ela fala que muitas vezes a gente acaba deixando, né, os outros fazerem com a gente o que eles querem na questão, viu? Até a questão da imposição, não só do mental, mas às vezes do corpo físico, de você se sujeitar a uma série de coisas para ter essa aprovação, para ter essa sensação de pertencimento, né? Então, é muito forte isso.
Tem uma frase aqui que eu estava lendo, quando a Helena estava falando, como assim, o único compromisso não representa tanto problema, porque nós temos muitos compromissos que nos fazem sofrer, que nos fazem fracassar na vida. Então, cada um de nós nasce com uma determinada quantidade de poder pessoal, que podemos reconstruir a cada dia, depois que descansarmos. Infelizmente, gastamos todo o nosso poder pessoal, em primeiro lugar, para criar esses compromissos, depois para mantê-los. No nosso poder pessoal é criar esses compromissos e depois mantê-los. A cada vez que se quebra um acordo, todo o poder que você usou para criá-lo retorna a você. Então, você precisa de muita força de vontade para adotar os 4 compromissos. Compromisso com você mesmo. De acreditar na sua verdade, reconstruir esses compromissos, de você não estar fazendo o que o outro quer que você faça. Mas, assim, de ter coragem de assumir o que é... Eu acho que fala o que é ético, né? O que é bom. E fazer para a gente e para a sociedade. Eu acho que a gente é difícil de dosar isso, porque o ser humano é um ser social, né? Eu acho que a gente sempre tem essa necessidade de pertencimento, de se adequar a um grupo, e isso acaba, por um certo lado, é bom, mas, por outro, a gente acaba escolhendo grupos e aceitando regras dos outros pelo medo de ficar sozinho, pelo medo de se isolar. E é difícil você ver, ao longo da vida, perceber até que ponto você está sendo você, ou até que ponto você está sendo o outro pela necessidade de aceitação. É difícil dosar isso, né? É isso aí, ó. Durante o processo de domesticação, formamos uma imagem que é a perfeição para tentarmos ser bons o suficiente. Criamos uma imagem de como devemos ser para sermos aceitos por todos. Especialmente tentamos agradar aos que nos amam, como mamãe, papai, irmãos, irmãs, maioria, sacerdotes, professores, tudo para agradar o outro, a gente sempre procurando agradar o outro. Eu vou fazer esses comentários aí, me dá uns 5 minutinhos aqui, que eu preciso dar um atendimento, que é rápido. Comentem aí. Pode ir falando. Então, eu vi a questão aí de grupos na minha vida. Eu fiz parte de um grupo 10 anos, quando eu vi que não estava atendendo mais, que estavam não me valorizando, até me rebaixando, simplesmente eu fui. E assim foram de grupos. A gente tem que saber se autoconhecer, saber quem nós somos, para que não impacte. A gente tem as regras, e essas regras dos grupos, nós temos que aceitá-las também, né? Porque tem que ser o livre-arbítrio para permanecer no grupo. Agora, quando o grupo quer que você modifique alguma coisa, né? A cláusula pétrea, né? Aquilo que é um princípio que você não aceita, então você passa para outro grupo. E geralmente você vai encontrar um grupo ainda melhor. Então, não precisa ter esse medo de ficar só, porque tem grupos para todos os gostos. Então, é uma sensação de pertencimento ao universo, a Deus, não tem que ser só aquele grupo. Então, porque todos os grupos têm pessoas que vão se modificando. Uma coisa é a pessoa, né? Se esse grupo aqui, o Luiz Marcelo, né, mudasse e quisesse, a partir daí, nos controlar, coisas que a gente fizesse ou pensasse coisas que vai de encontro ao nosso pensamento, a nossa base, né, de princípios, a gente pega e sai. A gente não tem que ter essa coisa
enquanto os acordos éticos de pertencimento, de amizade, estão sendo cumpridos, as pessoas devem ficar. E quando não, né, amar ao próximo como a si mesmo é nos amar. Então, estar no grupo eu nunca fumei maconha e conheço vários grupos e tal de pessoas bacanas. Aí eu saí a partir do momento em que eu não podia impedir que elas fumassem, mas elas estavam querendo que eu fumasse também. Então, fui. Senti saudade, falta, mas logo em seguida surgiram, resgatei outros grupos, outros amigos, porque na caminhada é igual no Caminho de Santiago. Você encontra uma pessoa, aí bate um papo, aí essa pessoa para numa loja ou quer andar mais rápido e, né, pensar melhor sobre as coisas que ela está elucubrando, né? Aí segue. Mais adiante, você encontra de novo aquela pessoa numa outra cidade, e ela já está diferente, ela já te põe em outra situação, outro ponto de vista. Então, se as pessoas vão se modificando no tempo, na caminhada, os grupos também vão. Então, a gente tem que ter aquela base. Qual que é o motivo de eu estar aqui? É evolução, é conhecimento, é amizade, tudo isso é importante. Então, vamos adiante. Esse era meu pensamento. É interessante isso que você trouxe, né, Rita de Cássia, do pertencimento, os depoimentos que a gente mais ouve das pessoas que chegam e ficam com a gente, é essa questão que se sentem pertencidas, né, que se sentem acolhidas. Então, é isso mesmo que você trouxe. Inclusive, de ser por acreditar que não são aceitos, ou querem fazer uma forma de ser aceito pelas outras pessoas, para a sociedade. Aqui, como diz o livro, os seres humanos punem a si mesmos interminantemente por não serem quem acreditam que devem ser. Tornam-se autodestrutivos e usam outras pessoas para fazerem mal a si mesmos. Como é a mudança do corpo, transformação do corpo, é a depressão, é a punição, né, interna, por não estar achando que não está agradando a sociedade, que é aquilo que a sociedade acha que ela deve ser, que os pais, os irmãos, a família, os amigos, acham que ela deve ser daquela forma, e ela não quer ser. Então, ela se pune e ela está modificando, às vezes, o corpo dela de uma forma que não é a vontade dela, mas é que ela quer agradar o outro. E sempre procurando achar o que é o melhor, sempre procurando mudar de forma como a sociedade queira que ela seja. Isso, Luiz Marcelo traz sempre, né? A gente restituir a nossa real beleza, né? A nossa realeza, e a gente nos lembrarmos do rei e da rainha que nós somos, né? Exatamente, exatamente. Lembra assim, que, né, o pior juiz somos nós mesmos, né? Porque queremos fazer, quando fazemos um erro, quando temos um erro que achamos que é o errado para a sociedade, nós ficamos nos punindo. Então, o pior juiz está dentro de nós mesmos. E é isso, gente. São Fábio, algum comentário? Joyce, o Juramar entrou, acho que está aqui, não sei, não vi. O comentário que eu ia fazer já foi esclarecido, porque quando a gente é adolescente, entra na pré-adolescência, a gente sente a necessidade de estar em grupo, né? De se sujeitar para poder fazer parte de algum grupo. O problema é que quando a gente vai amadurecendo, a gente não consegue se desassociar desse grupo, a gente fica na necessidade, a gente não consegue enxergar, né? Por falta de esclarecimento, de leitura, de pesquisa, você fica preso a esse grupo. E outra coisa que eu queria falar é sobre essa punição, né? Que aí você começa a se punir durante muito tempo, e o tempo vai passando e você não consegue sair daquela areia movediça, né? Mas à medida que você
se dá oportunidade, começa a se amar um pouquinho, com um pedaço de azeitona, você já começa a ter essa vertente. É o que está acontecendo comigo nesse grupo, nessa oportunidade que eu estou tendo. Você está entendendo? E é só isso. Muito grato. E no começo aí eu não pude responder a dona Rita, porque o primo me ligou aqui, que ele queria saber sobre a aliança. Aí eu fiquei sem resposta. Mas sou muito feliz de estar aqui com vocês. Gratidão, viu? Vamos ver se o Luiz Marcelo vai fazer a aliança em outro horário ou ele vai descansar ainda mais um pouquinho hoje. Mas estamos retornando aí, depois da imersão lá em Alto Paraíso. Foi bem puxado os dias, aí estamos aí em recuperação. Mas retornando aos pouquinhos. Juramar, quer comentar alguma coisa sobre o abri livro? só para dizer que estou aqui, ouvindo vocês. Fui muito contemplado com o que vocês falaram. Então, não vou acrescentar nada nesse momento, só agradecer. Gratidão a todos. Então é isso, Eita, mas foi gente. bom. Obrigada, Juramar. Faltou você aí no ID, você, o Edson. Vamos ver se no próximo aí vocês estejam com a gente. Eu não participei lá em Alto Paraíso, mas participei aqui, que ainda considerei uma continuação do ID, né? Verdade, Com Rita de Cássia. certeza. Rita de bom. Cássia nos recebeu assim como, né? Nossa, Rainhas. Exatamente. Eu Que vi a Joyce lá na anfitriã. cama, toda confortável. Eu vi a Joyce lá, deitada numa camazinha, quarto VIP. O quarto Viu, da a Rita me arranjou um quarto VIP, inclusive com Pois se vierem companhia. pra Depois eu cá, vou mandar vai a ser- foto do gatão. Se vierem para o Piauí, tem que dormir 3 no mesmo quarto, porque não tem. Ótimo. Que ótimo. Pois é. Ô, Juramar, eu achava que você era da Bahia, você é do Piauí. Eu nasci em São Paulo, mas meus pais eram daqui do Ceará. Eu vim para o Ceará, mas atualmente eu moro em Teresina, mas eu ando muito pelo Ceará. E que bom que a Rita passou uma temporada sem participar do projeto, mas agora está de volta, né? O tempo está curto, correria aqui, as meninas viram, né? E aí eu falei, não, hoje eu vou dar uma parada, estou tomando café aqui com vocês, sempre que der eu estarei aqui. Mas, Juramar, hoje você começou a falar, sabe, você me lembrou um padre. Você já, assim, vai ver que você foi padre em outra encarnação, mas você tem um estilo. As pessoas me perguntam se eu era padre quando eu era mais jovem, agora não estão perguntando muito, não, mas hoje você retomou, mas eu era muito perguntado se eu era padre. Aquela voz calma, falta não sair uma palavra. É isso, parece que tem um sotaque estrangeiro, como os padres têm. Acho que foi do meu avô que eu herdei isso, eu convivi com ele, ele tinha essa voz calma, mansa, né? A gente vai... Isso é muito bom, né? Dá para pensar antes de falar, né? A gente fica falando rápido, igual esse 1,5, 2 aí do programa, né? Só eu, pelo menos, né? Aí Eu também falo muito rápido, meio acelerado, e a gente fala vai rápido, engolindo as mas palavras. fala tudo certinho. Fala rápido, mas fala tudo certo. Dá o recado. Então, É isso aí, queridos. Bom, obrigada por essa companhia. Ou para a sua gravação, a gente vai continuar aqui, eu, Elaine e a Joyce, acho que em reunião, mas se quiserem. Então, bonita a Joyce no quarto lá, agradecendo. Gratidão. Olha, e continuem, porque esse livro é muito importante. Você, Juramar, o Edson Fábio, a Rita, acho que não sei se você já leu esse livro, mas esse livro aqui, ó, ele é muito bom. E ele ia ser curtinho, para você ser bem rápido essa leitura esses dias.